E o Memphis Depay causou na véspera do clássico contra o Palmeiras. O atacante holandês fez duas postagens que repercutiram muito mal. A primeira, especialmente. O Memphis postou a imagem de um desenho em que ele se coloca muito em dúvida sobre seu futuro. A questão é mais ou menos assim: se ele ficar no emprego, ele será mordido por uma cobra. Se mudar de emprego, será comido por criaturas do mar. Se pedir demissão sem um plano B, pode ser comido pelo leão. Ou seja, uma grande incógnita sobre o que fazer, e ao que parece, todas as opções são ruins. A repercussão foi, como se imaginava, péssima. Talvez só o Memphis imaginasse que não. Especialmente porque ele faz essa postagem de cunho pessoal, colocando a permanência no Corinthians como algo ruim, às vésperas de um jogo super importante contra o Palmeiras, em que ele, mais uma vez, vai ficar de fora. A coisa ficou tão mal para ele que o Memphis se viu obrigado a fazer mais uma postagem apenas escrevendo em português. Separei os principais trechos dessa postagem, abre aspas, posso lidar com acusações da mídia ou de outros que estão usando esse momento para me cancelar porque tem uma Copa do Mundo chegando, mas vocês estão totalmente errados. Minha prioridade é o Corinthians, ponto final. O Memphis ainda afirma que tentou participar do clássico contra o Palmeiras. Eu insisti para jogar, mas infelizmente não é possível por causa de alguns erros. Isso é doloroso e frustrante, mas os jogadores não podem falar sobre isso e são os que levam a culpa errado. Fiquei com a impressão aqui de que o Memphis colocou mais uma vez a culpa no departamento médico do Corinthians. Ele avalia que tem sido mal cuidado, que não tem conseguido jogar com frequência e tem sido alvo de lesões por conta de falhas na preparação física, na preparação médica, enfim. Só para trazer um contraponto, um outro lado, outro dia quando eu já havia falado que o Memphis não gosta do departamento médico, que fez críticas, eu recebi a ligação de uma pessoa do Corinthians contando que o Memphis também não se ajuda. Foram vários os casos em que ele chegou sem condições boas, físicas, para treinos, virado, na noite. E diante desse cenário, com a idade mais avançada, ele fica mais suscetível a lesões. O que você pensa sobre os pronunciamentos de Memphis Depay às vésperas do clássico? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Corinthians que vai enfrentar o Palmeiras, e tem uma coisa que me agrada muito nesse time aqui, eu vou falar agora para vocês. Arena com mais torcida. O que isso quer dizer, gente? O Corinthians, ele tá querendo aumentar a capacidade da Neoquímica Arena e já está em avanços para isso. Primeiro é o setor sul, que fica de frente ao setor norte, não tem um lado da torcida uniformizada, setor sul, o Corinthians iniciou ali, né, a retirada das cadeiras. Eu tô até na dúvida se já não tiraram lá as cadeiras de lá, né, todas. Você que foi na Neoquímica Arena, escreve aqui embaixo aí, você que frequentou lá, que frequenta o setor sul, ou qualquer outro setor da Neoquímica Arena, porque eu acho que eles já retiraram. Inclusive, né, as barras de segurança, aquelas que são colocadas assim para eles ficarem de pé, já estão prontas, né, e poderão ser instaladas imediatamente, tá certo? Imediatamente. Então é o seguinte, essas barras de segurança já estão prontas para ampliar ali o setor sul. Né, com as mudanças previstas, a ideia é aumentar o setor sul de 7.476 pagantes para 9.083. Então, um aumento significativo, tirando as cadeiras. E o Corinthians também quer aumentar o setor leste, ampliando de 6.099 pagantes para 8.980 pagantes. Público, né? Eu falo pagantes porque eu estou querendo que vão pagar, né? Todo mundo. Enfim. O setor visitante vai seguir o mesmo, tá? Com 6.650 torcedores. No setor leste, é o setor todo, é um trecho que eles querem fazer, lá fizeram com a NFL, quando teve, só que eles querem fazer de alvenaria mesmo, entendeu? Então chamar engenheiro, pedreiro, é só aqui, ó, isso aqui, ó, só aqui no chapisco, meu irmão, entendeu? Então os caras, eles querem realmente aumentar aí os dois setores. Fazendo isso, vai aumentar o público para um pouco mais aí de 50 mil. Entendeu? Para mais de 50 mil. O que falta, né? O Corinthians, ele segue avançando, né? A expectativa é até o meio do ano concluir tudo isso, só que tem um problema. O Corinthians depende de 3 liberações. Corpo de Bombeiros, Prefeitura do Estado de São Paulo e da Polícia Militar, né? Que é por meio aí da tropa de choque. A aprovação dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros, ela deve ocorrer em 30 dias, beleza?
A liberação da prefeitura não possui um prazo definido, mas a expectativa do Corinthians é que também não haja muitos problemas ou empecilhos para isso. Em relação à tropa de choque, à polícia militar, as conversas já estão bem encaminhadas também, com otimismo aí nos bastidores, que o aumento de capacidade seja autorizado. Então, cara, outra coisa importante que eu não falei no Blend, o Corinthians já arrumou parceiros para pagar essa reforma, e agora faltam as autorizações, tá? Acho que somando tudo aí, a ideia é aumentar em aumentar o que aí? Uns 50k, né? 50k, 50 mil pagantes na Neoquímica Arena. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Ah, escalação contra o Palmeiras, meu irmão. Escalação contra o Palmeiras, olha aí, não poderia faltar essa, né? Não poderia faltar a escalação pro derby. Vamos falar do derby, né? Como é que o Corinthians vai jogar, né, contra o Palmeiras, né? Se teremos mudanças no time que vai iniciar a partida, né, contra o Palmeiras. O Corinthians só tem um desfalque, né, por suspensão, que é o André Ramalho. O André Ramalho, ele cumpre suspensão, né, tá fora dessa partida contra o Palmeiras, então imagino que não vai haver novidades, né, na zaga. Vamos ter Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Fechado, gente? Aí a gente vai ter outros desfalques que a gente teve no jogo de ontem, né? João Pedro Tchoca, dores na região do pubis. Caramba, o Tchoca também, velho. Que jovem mais velho, hein, mano? Caramba, o Tchoca parece o Felipe Guedes, meu amigo, que é jovem e dorme 19h30, já tá dormindo. E acorda às 6 da manhã e almoça 11 horas. O Pedro Milans, com entorse no tornozelo. O Charles, com uma lesão no calcanhar direito, que os maldosos estão dizendo que foi o Alê que pisou no pé dele. Brincadeira, viu, Ale? Os caras são canalhas aqui, velho. O Memphis, tratando lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Oh, que fofinho. Na piscininha. Oh, que gudi Memphis. Fica mais um pouquinho na piscina, bebê. Fala com isso, pra que jogar? Muito fofinho, cara. Muito fofinho, muito vergonha de decisão, cara. Fica lá, fica de piscininha, gostosinho, tira fotinho, tira injeção, tira sanguinho, tira a fotinha na piscininha, nada pouquinho, fica aí, fofinho. E o Caio César, que fofinho também, fofinho, segue em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa. A coxa do Caio César, ela tem posterior, anterior, né, superior, inferior, entendeu? Interior. A coxa dele, do Caio César, meu irmão, sabe, a coxa do Caio César tem tudo, velho. Então, Caio César deve continuar de fora também. Então, esses são os desfalques, né, do Corinthians. Vamos lá para um Corinthians, né? Campinho na tela? Vocês querem um campinho ou não? Banda de canalhas. Vocês querem o campinho ou não querem? Vocês que mandam. Do time do Corinthians que vai enfrentar o Palmeiras. E tem uma coisa que me agrada muito nesse time aqui, eu vou falar agora para vocês. No time do Corinthians que vai enfrentar o Palmeiras. Mas tem uma coisa que me agrada demais aqui. Tá? Tudo bem que pode ser o nosso fim, mas me agrada. Pode ser o nosso fim, mas me agrada, é ótimo, né, velho? Porque eu tô sendo... É a famosa dicotomia. A famosa dicotomia. Por quê? Porque eu vou explicar, vocês vão entender. Porque pode ser o nosso fim, mas eu não vou criticar o Diniz se for o nosso fim domingo com isso. O mesmo time que venceu o Platense. Cara, eu acho que havia uma demasia do Dorival Júnior em poupar. Agora, eu falei que pode ser o nosso fim, que eu posso estar errado. O Dorival conhece mais os caras do que a gente. Aqui, a gente tem o Corinthians repetindo o time. Tá certo? Repetindo o time. Coisa que a gente não vê há muito tempo. Entendeu? Coisa que a gente não vê há muito tempo. Isso me agrada. Traz entrosamento, mas os jogadores cansados dizem que não conseguem, então não sei. Porque aí não tem filhote aí. Será que esses caras não conseguem fazer 2 jogos seguidos? Ou 3? Pelo amor de Deus, né, velho? Entendeu? Eu prefiro que fique repetindo o time, lesionou, tchau, sai, entra o outro. Fica poupando e toda hora tem machucado? O que adianta? Então põe pra jogar, se machucar, põe um outro. Agora é sua vez no DM, sai, entra você. Então esse é o time do Corinthians, né? Pra quem viu jogar ontem, o Corinthians jogou dessa forma, marcou assim, o Garro encostando aqui, o Ranieri fechava aqui, 4-4-2, tá? Esse foi o Corinthians, que jogou dessa forma. O Corinthians jogou também assim, ó, com o Garro aqui, e o Yuri Alberto livre. E aí, o Yuri Alberto caía para a esquerda,
o Garro vinha aqui para fazer o triângulo, que eu falo que é o jogo associativo do Diniz, é isso aqui, ó. Agora no campinho, por que eu não expliquei no campinho, né? Ó, o Yuri Alberto vem para cá, o Garro vem e faz o jogo associativo aqui, ó, entre os três, tá vendo? Kaique, Garro e Yuri Alberto. Por que o Garro vai ser muito importante no esquema do Diniz e pode ressuscitar? O Yuri Alberto cai para a direita, o Bidon vem. Quem vem aqui fazer o jogo associativo? Garro. Entendeu? Jogo associativo aqui no meio. Garro, Raniel e André. Garro. Então o Garro ele vai participar aqui do jogo associativo, que é um jogo de aproximação, vai participar aqui quando o Yuri for para lá, tá? E vai participar aqui, entendeu? Então o Garro vai ser importante nesse esquema do técnico Fernando Diniz. Isso é futebol que a gente entende um pouquinho, né, velho? Tá? Então esse é o time do Corinthians. Como é que o time do Corinthians atacou ontem? Vamos lá. Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, né? Kaique, aqui, Raniel, né? André, o Bidon, né? O Bidon, o Garro e o Mateuzinho, tá? Na ponta. Aí o Corinthians, né? Chegou a atacar dessa forma aqui, ó. O Mateuzinho foi o que atacou a profundidade e a última linha, e o Bidu ficou, muitas vezes, tá? Tudo bem que teve momentos que o Bidu subiu também. Então a gente teve um Corinthians num 3, 2, 5. Não muda muito, assim, os técnicos hoje, o Dorival também fez isso já, entendeu? Só muda as peças, né? Então assim, é uma maneira essa foi uma maneira que o Corinthians atacou, tá bom? Essa escalação aí do Corinthians que inclusive a gente pode ver muito o Corinthians assim contra o Palmeiras, né? Até porque o Palmeiras está com uma deficiência na lateral esquerda e o Mateuzinho pode subir mais. Então vai ser interessante, porque quando o Piquerez joga, aí o Mateuzinho tem que ficar mais e liberar mais o Bidu, entendeu? Aí faz a linha de 3 com o Mateuzinho aqui em vez do Bidu, tá? Então tá aí, ó, aquela aula tática que vocês gostam. Eu tô humilde hoje, eu entendo muito de futebol e de tática. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!